bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso Café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Só lembrando que essa mão minha aqui é a mão direita, tá? Não é a mão esquerda, é que eu gravo de frente, frontal, então representa que eu tô com a mão esquerda, mas eu tô com a mão direita. Então começamos o nosso dia louvando ao Senhor. Querido irmão, isso que eu fiz se chama conhecimento da verdade. E é isso que hoje o nosso Lectio Divino, o nosso Café com Jesus, vai nos trazer. Por isso, nós te louvamos, Senhor. Senhor, louvo-te por sua grandeza, tudo o que sou e o que tenho. Louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagro a minha vida, consagro a minha casa, a minha família, o meu coração. Consagro tudo o que eu tenho, Senhor, ao seu comando. Inclino todo o meu agir, meu proceder, a vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, o nosso dia é muito mais agraciado quando nós começamos assim, louvando a Deus e tendo um bom conhecimento de tudo o que vamos fazer. Assim é quando nós estamos diante do pecado. O pecado é uma escuridão diante do que você não consegue enxergar. É uma escuridão que, quando você enxerga ele e você toma consciência do que você está fazendo, a partir deste momento, ele se torna um pecado mortal. Por quê? Porque você tem um conhecimento de uma verdade, mas você tem uma escolha. É diferente de quando você não conhece e faz sem o conhecimento. E diferente isso, irmão, é quando eu conheço e faço com o meu querer, sabendo, aí é um ato de pecado mortal. Então, querido irmão, nós vamos estar lendo hoje o índice analítico, dando o andamento. Nós estamos em ação ética e consciência. Nós vimos a ação da evangelização, ação do Espírito Santo em Maria. Hoje nós vamos ver ação ética e consciência. O que significa ética? Uma ação ética. A reunião das normas de juízo de valor presentes em uma pessoa, sociedade ou grupo social. Então a ética é a reunião das normas de juízo. Então nós vamos estar vendo isso também. A consciência é ter conhecimento, sentimento de moralidade e de dever, noção das próprias ações. É o que eu acabei de dizer. Então agora nós vamos ver no parágrafo 236 a ação humana. 236, a ação humana. Os padres da igreja distinguem entre a teologia e o oikonomia, designando com o primeiro termo o mistério da vida íntima do Deus Trindade e com o segundo todas as obras de Deus por meio das quais ele se revela e comunica a sua vida. Então, como que Deus se revela? Através da teologia e da oikonomia, designando o primeiro termo do mistério da vida íntima do Deus Trindade. Então, através da teologia, o que significa a palavra teologia? Teologia é o estudo da fé e das religiões. Theo significa em grego Deus. Teologia é um estudo da existência de Deus, das questões referentes ao conhecimento da divindade, assim como de sua relação com o mundo e com os homens. Estuda as religiões num contexto histórico. Então a teologia vai estudar no contexto histórico. A oikonomia. Oikonomia, oikos significa casa, nomia, leis, normas. Conjunto de atividades que se realiza no âmbito da comunhão doméstica. Conjunto de normas que regulavam as relações da produção e da
distribuição dos bens e produtos necessários à preservação da vida do núcleo familiar. Coloquei meio de lado aqui, né? Escrevi para nós aqui. Então, assim, você vendo esse contexto da teologia e da oikonomia, ela traz para nós, através dos estudos, o conhecimento da tua fé, o conhecimento das religiões, o conhecimento da verdade. E isso se baseia, então, também na nossa casa, nas leis, nas normas, um direcionamento para todas as famílias, o núcleo familiar. Então é esse direcionamento. E aí nós conhecemos a Santíssima Trindade, né? O conhecimento de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E agora nós vamos ver a continuação aqui do parágrafo. É mediante a oikonomia que nos é revelada a teologia, mas inversamente é a teologia que ilumina toda a oikonomia. Então, o conhecimento da história através da teologia, que é um estudo da existência de Deus, então é um estudo mais histórico, ele traz para nós as normas e traz para nós também um conjunto de atividades, mas através desse conjunto de atividades também nós temos que ter o conhecimento da história. Então ele está dizendo aqui que a teologia, mas inversamente é a teologia que ilumina toda a oikonomia. As obras de Deus revelam quem Ele é em si mesmo, e inversamente o mistério de seu ser íntimo ilumina a compreensão de todas as suas obras. Acontece o mesmo analogicamente entre as pessoas humanas. As pessoas mostram-se em seu agir, e quando melhor conhecemos uma pessoa, tanto melhor compreendemos o seu agir. Então, através do seu agir, mostra para nós quem é a pessoa. Talvez você fale assim, eu não conhecia essa pessoa. Será que ela é assim mesmo lá dentro da casa dela? Será que ela é assim mesmo lá no âmbito familiar dela? Então, essa história, a teologia nos apresenta a presença de Deus. De que forma, irmãos? Hoje nós vamos ver na palavra. A palavra de Deus está dizendo tudinho aqui, o que nós acabamos de ver. A história aqui proclamada, falada, mas no agir do âmbito familiar, o proceder de Deus, o verbo que se fez carne, habita no meio de nós, para que nós entendamos que nesse mover aqui, que nós estamos vendo hoje, na ação, né? A ação da... Só um pouquinho de pegar aqui o índice analítico. A ação ética, consciência e ação humana. Então a ação humana 236 vem trazer para nós a ação de Deus, o verbo que se fez carne habitou no meio de nós. Para quê? Para que nós tenhamos esse conhecimento, para que nós tenhamos o agir de Deus na humanidade, o verbo que habitou numa família, nesta casa, nesse âmbito familiar, mostrando como que é o direcionamento, como deve ser a convivência familiar, mostrando para nós que todo aquele que ouve a minha palavra e coloca em prática, esse é a minha mãe, esse é o meu pai, esses são meus irmãos. Então Deus, no agir de Deus, no agir da história, de todo mostrar da palavra de Deus, diante da história, diante da teologia e da oikonomia, nós vemos o âmbito familiar também, as regras, as normas, como é importante para nós. E como que nós vamos viver isso aqui, com a história, com a palavra, com Deus? Movido por quem? Lá em João 14, versículo 15 em diante. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Então, se eu quero permanecer na graça, se eu quero ser movido pelo Espírito Santo, eu tenho que, irmão? Se colocar diante de Deus, vendo, assistindo, presenciando, deixando-se este amor de Deus viver através dos mandamentos, através da palavra, vivê-los, guardar no meu coração, e aí eu vou deixando o agir do Espírito Santo. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós, ainda um pouco no tempo, e o mundo já não me verá. Vós, porém, me tornareis a ver, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, se eu quero estar com Deus,
se eu quero estar com o Pai, se eu quero conhecer a Deus, conhecer a verdade, e eu estar em Jesus, Jesus está em mim, e eu no Pai, e Ele em mim, eu preciso deixar que esse conhecimento da verdade venha agir no meu coração. E de que forma, irmãos, que isso vai acontecer? Quando eu coloco em prática. Quando eu pratico e aí eu mostro o meu proceder. As pessoas mostram-se em seu agir, e quanto melhor conhecemos uma pessoa, tanto melhor compreendemos o seu agir. Está aqui no Catecismo, 236. A ação humana vem do proceder correto do agir de Deus, da palavra de Deus, da teologia, da oikonomia, para que essas normas, essas regras, para que tudo que vem de Deus traga para nós um âmbito familiar, traga para nós a ação humana correta, traz para nós o discernimento. E de que forma que conheceremos isso? No nosso agir. Então, se eu quero deixar que esse proceder viva na minha vida, Jesus nos deixa aqui um caminho maravilhoso. Se me amais, então eu quero conhecer o amor, eu tenho que amar. Se eu quero conhecer o amor, eu tenho que amar, guarda os mandamentos de Deus. Se eu guardar os mandamentos de Deus, Ele rogará ao Pai e Ele vos dará outro paráclito. Ele vai nos dar o Espírito Santo. E aí vai ser derramado sobre nós, sobre o nosso agir. E aí nós vamos no nosso proceder diante de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é que me ama. Jesus está dizendo. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Perguntaram-lhe Judas, não os Iscariotas: Senhor, por que razão hás de manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viveremos a ele, e nele faremos a nossa morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. A palavra que tendes ouvidos não é minha, mas sim do Pai que me enviou. Disse-vos essas coisas enquanto estou convosco. Mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas e vos recordará tudo o que tenho dito. Queridos irmãos, diante da igreja, diante da palavra, diante dos ensinamentos, a nossa igreja, a nossa casa, aonde que as famílias se reúnem, a comunidade, na casa do Pai, vos recordará o Espírito Santo, falará uma só língua, uma só palavra, um só ensinamento, um só conhecimento. E assim também, irmãos, o Espírito Santo nos apresentará a verdade diante da palavra de Deus, diante da tradição, diante do magistério, e ali vai trazer para nós o conhecimento, e nós vamos guardar no coração e vamos colocar em prática na nossa vida. Então a ação humana, o teu proceder, o teu agir, a pessoa mostra assim o seu agir. Quanto melhor conhecemos uma pessoa, tanto melhor compreendemos o seu agir. E aí, meu irmão, vem todo aquele mover junto com a igreja, vem todo aquele mover com a comunidade. Ontem foi maravilhoso, ontem o ensinamento do Padre Rob na homilia, onde que ele falou muito sobre amizade. E nós vamos estar vendo isso no Lectio Divino agora há pouco, daqui a pouquinho. Nós vamos estar vendo isso, esse ensinamento, também na palavra de Deus, junto com o Evangelho do dia. Como é bom você ter um conhecimento, como é bom você ser como criança. Porque a criança quer ter esse conhecimento. A criança deixa se conhecer. Então, querido irmão, para que nós possamos viver essa graça, daqui a pouquinho nós vamos dar continuidade a este conhecimento que nós estamos vendo aqui, para que a nossa ação humana seja um agir com Deus, seja um conhecer Deus. E aí eu vou me revelar o meu coração. Se você quer conhecer alguém, o verdadeiro eu é quando você está na sua casa. Ali você tira a sua máscara. Você já ouviu essa palavra dizendo assim? Você quer conhecer fulano? Vai lá na casa dele, lá ele é verdadeiro. Lá ele tira a máscara. Tem pessoas que na rua é muito bonzinho, mas chega em casa trata mal a família. Chega em casa é outra pessoa. Chega em casa é outro agir, é outro mover. Quem eu sou? Como é o meu agir? A ação humana. Será que eu fico somente ali na teologia, somente nas palavras? Será que eu fico só na economia, ou eu trago ali para minha casa, eu trago as normas, as regras, o meu agir, o meu falar, o meu proceder, conforme os ensinamentos? Essa graça, como diz aqui, né? É um conjunto de atividades que se realiza no âmbito familiar. Será que eu estou vivendo tudo isso, essa unidade da teologia, dos ensinamentos, da religião, da verdade que vem de Deus, no meu âmbito familiar, no âmbito onde eu estou, no meu trabalho, na minha casa?
fica com esse mover de Deus no nosso coração. Que nós possamos ser verdadeiros, como a palavra nos ensina. Coloca a mão no teu coração e você vai rezar este Pai Nosso mais vivido. Você rezar um Pai Nosso da boca para fora é o que muitos nós, católico, apostólico, romanos, fazemos. É um Pai Nosso sem discernimento da palavra de Deus. Se nós rezássemos todas as orações direcionadas pela igreja, nesse âmbito da teologia falada, estudada, mas trazendo para nós, seria uma forma diferente de você compreender que a verdade vivida é a verdade no nosso agir. Rezemos o Pai Nosso compassadamente e meditado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Que Deus abençoe, meu irmão, o seu dia. Daqui a pouquinho, nosso Lecto Divino. Um grande abraço. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém.